Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica analítica e teoria clássica de campos. Muito bem, vamos aqui continuar então analisando. Nós mostramos em aulas anteriores que a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o vetor velocidade, ou seja, o dr2 dt, derivada de r2 em relação ao tempo, mais a derivada do vetor r1 em relação ao tempo. Isso é igual a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o zero vetor, que é igual ao zero vetor, pois derivada de constante é sempre zero. Muito bem, então aqui no caso o vetor nulo é um vetor constante e a derivada em relação ao tempo do vetor constante é o próprio vetor nulo. De modo que nós podemos escrever a derivada em relação ao tempo, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre R2, mais a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1, isso é igual a zero vetor, o que implica que dr2 d2 dt2, ou seja, a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R2 é igual a menos 1, derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1. Pois bem, e nós sabemos, com base na cinemática vetorial, que a vetor aceleração 1 é igual a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1. Isso é, em outras palavras, a derivada em relação ao tempo aplicada sobre o vetor velocidade V1. Do mesmo modo, singularmente, a aceleração 2 é igual a derivada de ordem 2 em relação ao tempo aplicada sobre o vetor R1, R2, vetor posição em 3 dimensões. Isso é igual a derivada do vetor velocidade V2 em relação ao tempo. Muito bem, então, como que nós podemos reescrever, escrever que a aceleração associada à estrutura material dotada de massa M2 é igual a menos 1 multiplicado pela vetor aceleração associada à estrutura material dotada de massa M1. E isso também pode ser escrito vetorialmente como vetor aceleração A2 mais vetor aceleração A1 igual a zero vetor nulo. Muito bem, então agora vamos tentar fazer a seguinte análise. Vamos fazer a seguinte análise. Vamos escrever o vetor força. Vamos escrever o vetor força produto escalar com o deslocamento, o vetor deslocamento virtual. Muito bem. Então vamos organizar detalhadamente. Muito bem, vamos encerrarmos esse ponto e retomaremos oportunamente, disponibilizando espaço sobre a superfície do quadro. Muito obrigado a todos.